Compartilhar. Eu me apresento aí para você. Beleza. Boa noite então a todas. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho de mim, sobre a minha trajetória dentro do mercado. Eu não sei se a Mi já falou, eu me chamo Klaus, sou aqui do interior do estado do Rio. Eu opero no mercado financeiro há mais ou menos cerca de 2 anos. Tá? Não completou ainda 2 anos e há 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, eu venho vivendo aí do mercado, operando dólar. Né? Mas a trajetória nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Então, como todo mundo no início, a gente perde muito dinheiro, acha que é uma coisa muito fácil, porque geralmente no início a gente conta com um pouquinho de sorte e acaba ganhando, mas depois devolve tudo e perde mais um pouco. Não diferente de muitos, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha guardado, achando que era uma coisa simples operar. Tive que começar do zero de novo, então as minhas economias foram todas para o espaço, né? Trocou de mão, saiu da minha. Cara ansioso no mercado para quem tinha mais paciência, tinha mais tempo de mercado, enfim. E dentro disso eu fui tentando operar índice, dólar, não vai e vem danado, como todo mundo, operando indicador, operando price action, operando Renko, operando candlestick, operando gráfico de pontos, e sem saber para onde ir, né? Eu fiz procurei, assim, depois que eu perdi o dinheiro, eu procurei me especializar, não me especializar, mas aprender mesmo de fato o mercado. Então eu sabia todas as técnicas, sabia tudo, mas mesmo assim eu não conseguia ter resultado. Ganhava, perdia, aquele negócio todo. Até que eu falei assim, não, existe alguma coisa dentro do mercado que eu não sei e eu preciso descobrir o que é para fechar esse círculo, né? Para eu entender de fato como funciona e para eu definir qual vai ser a minha maneira de operar. Como que eu vou realizar minhas operações. Até que uma vez eu fiz uma mentoria e nessa mentoria eu aprendi, não vou dizer que é a verdade, porque eu acho que no mercado existe, cada um tem a sua verdade, mas eu aprendi uma teoria que fez sentido para mim. E é que eu sempre busco compartilhar com os meus alunos, com quem me conhece. É o que eu vou falar um pouquinho de vocês, para vocês, tá? Então, assim, eu quando opero, eu não busco. Hoje eu opero gráfico de Renko, mas independente de ser gráfico de Renko ou de Candle, é a mesma coisa, tá? Eu não busco operar análise técnica clássica, né? Figuras, candlesticks, né? Martelo, engolfo de alta, engolfo de baixa, nada disso. Eu resumi a minha estratégia basicamente em pontos de interesse. Eu opero regiões e, e cada um chama de uma coisa, eu chamei de pontos de interesse, pontos de inflexão, enfim. Mas são suportes e resistências. Mas dentro de um conceito que eu entendi que fazia todo sentido para mim. Então, o que eu aprendi? Vou resumir para vocês de maneira rápida. O que eu aprendi nessa mentoria que eu fiz? Isso depois de fazer muitos cursos, fazer outras mentorias, eu cheguei em uma que de fato esclareceu o que eu precisava entender. Então eu descobri que, na verdade, a primeira coisa que eu tive que aprender, e pouca gente fala, era qual a finalidade do mercado futuro, né? Por que o mercado futuro foi criado? E eu vi a necessidade de aprender sobre esse mercado que eu tinha decidido operar.
Então eu fui aprender dentro dessa mentoria e tudo mais, e depois continuando nos meus estudos, eu fui aprender o que era o mercado futuro, para que ele tinha sido criado e qual o objetivo que os players que operam dentro dele têm, né? Quais são os motivadores dos players que estão operando dentro do mercado futuro. E eu descobri que, na verdade, o mercado futuro não era para ser somente especulativo, como ele acabou se tornando para a gente, né, pessoa física. Mas o objetivo dele era o mercado de proteção. Era para servir de proteção para os investidores, né, contra a variação cambial. Então, diante disso, aprendendo que quem opera no mercado futuro não está buscando ganhar, enfim, nas suas operações através da especulação, mas sim se proteger, usar o dólar ou o índice, ou enfim, ou qualquer outro ativo para se proteger de uma variação cambial, né, para fazer hedge e tudo mais, que é a proteção. Então eu comecei a ver que não adiantava eu olhar para determinadas coisas dentro do gráfico, seguir determinados conceitos da análise técnica. Eu tinha que entender qual era o melhor ponto, e quem opera fluxo vai falar que vai acompanhar os players, os big players, vai ver as ordens sendo colocadas ali e tudo mais, mas eu opero gráfico, e para operar gráfico a gente acaba tendo uma limitação quanto a isso. Então eu tive que buscar uma coisa para eu justamente suprir essa falta que o fluxo, né, que a leitura de fluxo me dava, que o tape reading dava, porque eu não conseguia operar tape read. Então eu comecei a identificar pontos de interesse dentro do mercado, né? Como seriam esses pontos? Vocês estão vendo? Eu vou botar aqui uma tela aqui, só pra gente. Vocês estão vendo a tela aí, né? Então, eu basicamente eu traçava suportes e resistências. Comecei traçando suporte e resistência dentro do mercado. E eu operava exatamente isso. Mas aí eu comecei a perceber que não bastava ser suporte e resistência, né? Porque muitas vezes o preço batia aqui embaixo e o preço voltava. Dependendo do tempo gráfico que eu utilizava, ali poderia ser realmente um suporte de interesse ou não. Né? Se a gente for pensar aqui também, ó, é um suporte. Então eu vi que não funcionava muito, porque tinha acertos, quando eu acertava bem, mas quando eu errava, também errava muito, porque eu sempre esperava que ele pudesse voltar a fazer um falso rompimento e voltar. Então não era o que eu queria ainda. E tinha aquele trabalho de todo dia estar traçando suporte, ajustando. Cheguei a utilizar alguns indicadores que o Profit proporciona, que é o ecocardiograma, que na verdade ele dá o andamento do ativo, mas através da sua variação percentual. Tá? Você consegue fazer correlações de dólar, de índice, qualquer ativo que seja, mas mesmo assim não era suficiente para mim. Busquei outras maneiras de traçar suporte e resistência, que é através do próprio gráfico de Renko, utilizando os pavios do gráfico. Tem uma assertividade muito boa dentro traçando dessa maneira, mas eu queria algo mais simples. E aí fui trabalhando, sempre criei minhas regras de coloração para me ajudar a operar. E eu fui dentro do meu conceito de mercado, que justamente eu tinha que entender quando o corporativo estava movimentando o preço, né? Quando eu tinha o interesse do corporativo em movimentar o preço, quando eles faziam as armadilhas para pegar a liquidez do mercado,
uma coisa que eu acabei aprendendo foi o seguinte: como o mercado futuro era um mercado de proteção e era um mercado mais fechado, não havia liquidez dentro do mercado. E a liquidez passou ela foi introduzida dentro do mercado de uma maneira mais ampla quando o CPF, né, a pessoa física, começou a operar na bolsa de valores, quando se abriu a bolsa de valores para a pessoa física. Por quê? Porque antigamente as negociações eram feitas diretamente entre os players, entre os big players, né? Um querendo comprar, outro querendo vender. Se eles não chegassem a um determinado acordo quanto ao preço, não havia negócio. Quando o CPF entra dentro do mercado, o CPF passa a ser o zerador desses players, é o ponto de liquidez. Por quê? Porque o varejo está disposto, como trabalha com especulação, ele está disposto a comprar e vender em qualquer nível de preço. Então não havia mais aquela venda direta do corporativo A para o B, mas usava justamente o varejo, né? Eu queria vender, o corporativo A queria vender, ele vendia para o varejo, o outro queria comprar, comprava do varejo. E com isso era muito fácil manipular o preço para eles, para induzir o varejo a todo mundo seguir na mesma direção, para que quando eles quisessem a liquidez, eles topar o varejo. Mas eu não vou entrar muito no detalhe de como funciona isso, porque senão vai ficar muito longo. Mas então eu falei assim, eu tenho que seguir o fluxo do dinheiro. Para onde o dinheiro está indo, eu tenho que ir atrás, porque eu tenho que. Qual foi a premissa básica que eu criei dentro do mercado e que é a mesma do Warren Buffett? E a primeira regra é não perder dinheiro. A primeira regra é não perder dinheiro. E a segunda é não esquecer a primeira. Então, boa parte das pessoas entram no mercado pensando em ganhar. Eu acho que o objetivo final, o objetivo dentro do mercado não tem que ser ganhar dinheiro. A primeira coisa tem que ser em você não perder dinheiro. E pensando em não perder dinheiro, você tem que pensar em fazer a melhor operação possível. E quando você faz a melhor operação dentro do mercado, você é recompensado com ele financeiramente. Quando você não faz uma boa operação, você é penalizado ali perdendo o seu dinheiro. Então, o objetivo principal tem que ser preservar o seu patrimônio, tá? Tem que ser preservar o seu patrimônio e para aguardar a melhor operação ser desenhada, né? Tentar identificar graficamente esse interesse do corporativo em estar levando o preço para determinado ponto, né, em busca de uma liquidez ou não. Porque no fundo a gente nunca sabe, como é um mercado de proteção que já vem com posições há bastante tempo, a gente nunca sabe quem está comprando, quem está vendendo, se ele está vendendo ali porque ele está realizando uma posição, porque eles trabalham com pontas. Compra numa corretora, vende na outra. Então, isso é muito difícil. Nem quem trabalha opera através do tape read consegue dar essa informação. Então, o objetivo para mim dentro do mercado é esse. É tentar não perder dinheiro, a primeira coisa, e segundo, aguardar a melhor operação. Então, por isso que eu, diante desse conceito todo de mercado que eu tenho, eu acabei criando uma regra que me proporciona, uma regra de coloração, uma estratégia, que me proporciona tentar pegar o melhor trade. É claro que ela plota sinal, para quem já participa lá do grupo, sabe? Ela plota sinais de compra e venda, mas a gente não vai operar todos os sinais, né? Precisa saber se está num ponto ideal para operar, se está numa condição legal para se operar esses sinais. Então eu não busco fazer muitas operações por dia. Eu quero fazer poucas operações, mas que essas operações elas tenham resultado. Então, meu objetivo não é ficar o dia inteiro na frente do computador operando, porque é cansativo, é desgastante. Quanto mais tempo a gente passa na frente do computador, mais a gente aumenta a probabilidade de perder dinheiro. Então, dentro dessa minha estratégia, eu procuro identificar os melhores pontos para operar,
para dar início a uma operação e utilizando também a volatilidade para definir alvos e stops, né, dentro do mercado. A gente está com o mercado bastante volátil aí nesses últimos dias, então quem está com stop muito pequeno provavelmente está sendo stopado, mesmo o preço indo na direção da operação. Mas então a gente precisa... Uma coisa também que eu acabei aprendendo, como o mercado é uma coisa muito dinâmica, a gente não pode engessar o nosso operacional, né? A gente tem que ter a essência dele, mas não pode engessar. Eu só opero gráfico de 5 Rs, eu só opero gráfico de 4 Rs no dólar, de 15 Rs no índice, 10 Rs no índice, ou 5 minutos. Por quê? Exatamente por isso, porque o mercado ele é dinâmico, ele muda, né, a cada minuto. E a gente tem que procurar, para tentar extrair as melhores operações, a gente tem que procurar também adequar o nosso operacional ao melhor gráfico para a gente poder conseguir enxergar as melhores operações, né? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Não, né? Acho que por enquanto está tranquilo, Cláudio. Tranquilo, beleza. Então vamos lá. Vou... aqui eu tenho um gráfico do dólar. Vou botar ele aqui no 4R aqui, dia de hoje. Então, se a gente observar, a gente vê que o gráfico ele faz muito topos e fundos no 4R, né? E se eu for, de repente, eu vou pegar aqui o início do dia, aqui na primeira alta dele aqui, ó. Tá vendo? Ele faz muitos boxes de reversão. Ele sobe, mas com muitos boxes de reversão. E se eu não tiver um entendimento bom de mercado ou não tiver um stop muito grande, isso pode me confundir muito nas minhas operações, né? Porque toda hora fazendo um box de reversão, 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 o ser humano tem um problema sério que eu acho que a gente já entra muito tendencioso dentro do mercado, né? E a gente deixar de lado esse pré-viés que a gente traz, que o preço vai fazer determinada coisa, atrapalha muito. Então, o que eu procuro fazer é o preço está começando. Eu não estou conseguindo identificar operações limpas dentro do mercado. Eu estou vendo que o preço está deixando muito pavio dentro do gráfico de Renko, ou fazendo muitas reversões. Eu vou aumentar o gráfico, eu vou jogar para o 5R, aí vou ver como que ele está se comportando no 5R, para eu tentar. No 5R também não ficou legal. Se eu precisar subir o gráfico, eu vou ter que subir o gráfico, porque se a volatilidade subiu, e se eu for trabalhar com gráfico dentro da... Olha a diferença como fica. Se eu for trabalhar com gráfico dentro da volatilidade, o risco de eu ser estopado é bem maior. E é isso que eu procuro também ensinar, identificar o melhor gráfico de Renko para você operar, né? Para você saber que se você escolher um determinado tipo de R, de Renko, você pode estar trabalhando dentro de uma volatilidade. E se você escolher um outro tipo um pouco maior, você vai estar trabalhando fora da volatilidade e você vai filtrar os ruídos. A mesma coisa que acontece quem opera gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Quanto maior o tempo gráfico, menos ruído você tem no preço. Então, só que no gráfico de Renko, a gente usa a volatilidade para tá filtrando esses ruídos, né? Então, hoje, por exemplo, um bom gráfico para se operar hoje era o 6Rs. Então, como existe essa volatilidade que ela vai aumentando, eu também tenho que adequar o meu gráfico dentro dessa condição para não ser estopado à toa. Uma coisa que eu acho importante que
que opera, pelo menos eu que opera renco, eu procuro sempre definir o meu renco ideal para operar, o tamanho do stop, o tamanho do alvo, porque se a gente for pensar, é claro, eu vou querer sempre pegar o maior número de pontos possíveis, mas eu tenho que saber o que o preço pode me proporcionar de alvo, né? Onde estão os meus alvos? Então, dentro do meu operacional, eu trabalho o ponto de interesse, que é suporte e resistência, trabalho com range operacional, né? São um dos conceitos que eu abordo nos meus estudos, para eu saber aonde eu vou realizar a minha operação, né? Até onde o preço realmente pode ir e ali eu ter êxito, eu trazer a probabilidade de ganho, de acerto da minha operação para o meu lado. Se eu tenho um exemplo aqui, ó, uma resistência aqui e um suporte aqui embaixo, e como eu trabalho com regiões, se ele ficar nesse aqui, eu não vou fazer nada, eu vou esperar ele dar um sinal. Eu quero que o preço desenhe, eu querer é complicado, mas assim, eu espero que o preço desenhe a operação que eu tenho na minha mente, o que eu vejo que tem mais resultado, né? Então eu particularmente gosto muito de operar quando o preço, eu não opero, tento não operar, às vezes não consigo, porque é bem complicado. Às vezes quando você vê, você está operando, mas é rompimento. Eu tento não operar rompimento. Mas eu gosto muito de operar quando o preço, por exemplo, ele vem aqui, ó, ele está descendo, aí ele testou um suporte, né? Eu, claro, dentro de um viés de mercado, vendo que ele está trabalhando em alta, eu vou esperar ele testar novamente esse suporte ou não confirmar esse suporte aqui, para daí sim entrar numa operação, né? Para pegar a operação. Então eu sempre procuro esse tipo de desenho dentro do gráfico para estar operando, né? Se eu tenho aqui, se esse meu, um exemplo aqui, ó, se aqui, ó, vou até tirar isso aqui para não confundir. O preço subiu, 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 rompeu, rompeu. O preço voltou a cair. Se ele romper aqui, eu vou vender? Não. Vou vender aqui em cima? Também não. Eu vou esperar. Vou esperar o que? Ele vir aqui, confirmar essa região aqui, confirmar, aí sim eu entro vendido para pegar o alvo aqui embaixo. Então eu procuro sempre, antes das operações, antes de eu entrar nas operações, eu já procuro identificar o meu alvo, o meu stop, se eu tenho o range operacional ali, se vai valer a pena eu entrar naquela operação, e se a operação, o meu risco for maior do que o meu ganho, não vale a pena. Não vale a pena. Então eu procuro ter esses pontos. Eu acho importante todo mundo ter, não é bem um checklist, mas ter algumas regrinhas para cumprir para entrar dentro das operações, né? Então, diante disso aqui, desses estudos que eu fiz e trabalho, eu criei uma regra, que é essa aqui, e uns indicadores aqui para mim. Então, eu tenho, só para vocês entenderem, eu tenho uma regra de coloração no box, que ela me mostra de laranja as vendas e de azul as compras, tá? Mas como eu disse, não é toda azul que eu vou comprar, igual aqui, ó, no topo eu não vou comprar, ou no fundo também o laranja eu não vou vender. Eu procuro ter algumas questões. E para não precisar ficar traçando suporte e resistência, eu criei um indicador que ele ajusta automaticamente dentro da máxima e da mínima do dia, sempre utilizando a máxima e a mínima. Claro que a mínima aqui é lá na abertura lá, ele traça automático. Então esse primeiro indicador, são dois indicadores aqui no gráfico. Esse primeiro indicador é o canal, né, que ele traça a máxima, a mínima do dia e o ponto intermediário, né, os 50% do range que está sendo operado no dia. E eu tenho os suportes e resistências baseados, deixa eu habilitar aqui,
baseados nas frequências de Fibonacci. Então eu tenho eles aí. Ó. Então, independente do movimento que o preço faça, ele sempre vai estar ajustando. Né? Vocês podem observar aqui que o preço começou a subir, as linhas começaram a ser ajustadas também. Quando o preço estabiliza, não renova topo, não renova fundo, eu tenho elas aí para eu operar. Vocês podem observar que bate certinho. O preço rompeu, aqui eu não vendo, nesse caso eu vou esperar aqui ele confirmar essa região, aí na hora que ele me der um sinal de venda aqui, eu vendo buscando os meus alvos. Né? Para quem faz parcial, eu aconselho sempre fazer a parcial dentro do seu range operacional ali, ou utilizando a volatilidade, mas você poderia muito bem aí ter seu alvo como no suporte seguinte. Você saiu de uma resistência e vai para o suporte. Mesma coisa aqui, subiu aqui, ele bateu aqui de novo, confirmou essa região, no sinal eu entro comprado. Então, assim, dá para pegar todas as operações? Você vai sair pegando todas as operações do dia? Não, não vai. Mas as que você pegar, a probabilidade de você ter resultado positivo filtrando as suas entradas é bem grande. É bem grande. Por exemplo, no início do dia, quando o range está bem pequeno, é normal ter as linhas muito próximas. Então, o que eu levo em consideração? Eu levo a linha de cima, a inferior e a central. Então, eu vou operar basicamente topo e fundo, né? Suporte e resistência. Mas para isso tudo eu preciso estar com um alinhamento aqui do indicador. Né? Um sinal, por exemplo, sinal de venda aqui está verde, eu não vou fazer nada. Na hora que ele ficar vermelho, ficou nesse aqui. Se eu ver que vale a pena eu entrar nesse box aqui, ó, eu tenho chance de ter resultado, eu entro. Qual era a minha probabilidade de resultado aqui? Esse fundo aqui, ó, 5 pontos. Aqui é onde o preço pode segurar e é onde ele segura. Então, vale a pena eu entrar aqui? Se vale, eu entro. Se não vale, meu stop, qual é? Aí a gente vai ver dentro da volatilidade. Você pode botar 2 blocos, enfim, mas eu acho melhor trabalhar com a volatilidade para você não vai ter um alvo sempre fixo, mas a chance de... Eu trabalho, na verdade, eu estava trabalhando com alvo com stop de 3 pontos. Tá? Mas essa semana com a volatilidade grande, eu estava sendo estopado direto nas operações. Eu entrava, estopava, me pegava e ia embora. Aí eu tive que mudar a minha estratégia, porque eu vi que assim não ia funcionar. Terminava positivo no dia, mas fazia mais operações do que eu queria, do que eu desejava. Porque quando eu estopava com 3 pontos, mas quando eu pegava também, pegava 6, 7, 8 pontos. Então sempre compensou. Mas o fato de também estopar muito por causa do valor do stop não estava me deixando muito confortável. Então tem que buscar adequar. Eu acho que cada um, o que funciona para mim, não vai funcionar para todo mundo. Cada um tem que se assim, se vocês se identificarem com meu perfil operacional, com a forma com que eu opero, com o tipo de estratégia, é claro que vocês têm que adequar a estratégia, a maneira de operar de vocês. Cada um tem um jeito. Né? Mas, independente de ter regras de coloração, independente de não ter regra de coloração, para mim hoje, e é o que eu vejo que se você for estudando, for treinando, for criando alguns filtros adicionais, se vocês operarem suporte e resistência, mas não qualquer suporte e resistência, mas os principais pontos de interesse ali. Por quê? Porque eu acabei identificando assim,
É todo suporte e resistência que dá resultado? Não, não é. Mas quais são os que dão? Os suportes e resistências que dão resultado são aqueles que, na verdade, os players, o corporativo, eles buscam proteger a posição deles. Então, quando o preço chega naquele determinado valor, ou ele vai proteger a posição dele, revertendo a posição, né, o preço, ou simplesmente vai confirmar aquela região ali, o preço vai continuar subindo. E uma boa maneira de se fazer isso é através do ecocardiograma, para quem usa, ou através dos próprios pavios do Renko. Eu também ensino a traçar utilizando os próprios pavios do Renko, ou utilizando esse indicador que eu criei aqui, que ele é baseado na máxima e na mínima, e diante disso ele traça os suportes e resistência dentro das frequências de Fibonacci. Então está sempre atualizado ali. Então são os pontos. O preço está fazendo um topo e fundo no meio de uma frequência, né? No meio de um suporte e resistência. Vou puxar para trás aqui porque aqui não tinha muita coisa hoje, o preço só subiu. O preço está fazendo topo e fundo no meio. Eu vou comprar, vou vender aqui no meio? Não. Para mim, ponto de interesse é exatamente aqui. Ó. É onde o preço pode voltar e confirmar uma direção ou simplesmente reverter a posição. Então, exatamente essa maneira que eu opero. Né? A regra de coloração eu sei que não é 100% assertiva, ela falha também. Né? Porque ela vai, às vezes você vai querer pegar um movimento no início e ela vai botar mais tarde. Porque por mais que eu queira criar uma regra de coloração dentro do meu conceito, que eu utilizo também desvio padrão de preço, né? Eu entendo que o preço vem o corporativo que eu digo os HFTs, né? Que operam, na verdade, aqui no Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos cerca de 65% das operações são realizadas por HFTs. Então aqui no Brasil deve ser também mais ou menos a mesma coisa. Então eu não posso acreditar que uma coisa que funcionava lá há 20, 30 anos atrás dentro da análise técnica, quando não havia a introdução do HFT no mercado, vá ter uma assertividade muito grande hoje. Então os tempos mudaram e a gente precisa também mudar. Então eu entendo que o preço, por causa dos HFTs, trabalham com um desvio padrão. E assim, eu procurei identificar um desvio padrão e é onde, quando ele rompe esse desvio padrão, ele começa a plotar as cores aí, para entrar de azul e laranja. Mas, independente de onde acontece a coloração, eu sempre vou observar o viés do mercado, os pontos de interesse, se é um ponto de compra, se é um ponto de venda, realmente. Eu não vou aqui comprar aqui em cima, né? Eu tenho que comprar aqui embaixo, ou aqui ou aqui. Aqui eu tenho que estar buscando vender, a não ser que o preço venha, rompa, confirme essa região para continuar subindo. Igual aqui, ó. Aqui ele rompeu, só que ele não confirmou essa região. Ele voltou para dentro da região e começou a trabalhar aqui. Então, analisando esse tipo de movimento aqui, o que eu posso estar pensando aqui? Eu posso estar pensando aqui que o preço pode querer vir para baixo. Então, eu já vou ficar mais atento na hora que me der um sinal de venda. Beleza, sinal de venda surgiu. Aonde eu vou sair da operação? Meu primeiro alvo seria aqui. Seria aqui, esse fundo aqui, ó. E um segundo alvo, se ele chegasse aqui embaixo, né? Apesar que ele parou nessa região aqui, ó. Ele parou por aqui, ó. Um pouquinho mais abaixo aqui. Na verdade parou bem no pavio, eu acho. Ali, ó. Bem no pavio. Então é um operacional simples, tá? É um operacional bem simples, no qual eu busco a cada dia me aperfeiçoar dentro dele. Porque não adianta
Eu já operei banda de Bollinger, já operei cruzamento de média, já operei IFR, já operei tudo que vocês possam imaginar, MACD, tudo isso que vocês possam imaginar, eu já operei. Já operei Price Action também sem nada. Mas o que eu vi que para mim dá resultado é exatamente isso aqui. É claro que eu acabei, diante disso, eu acabei criando outros indicadores para mim, que dentro dos meus estudos, que não é os normais do Profit, né? Então, mas basicamente o que dá para você, o que você precisa operar é isso aqui. Eu tenho um indicador que ele é de divergência. Você plota uma média que ele te mostra as divergências no preço. Então são mais uns pontos para você não operar, né? Então eu teria que vir aqui botar uma média. Aqui a média de PC de 7. Então, vou engrossar a média aqui. Então eu procuro, é um indicador também que ajuda bastante a identificar divergência no preço para eu tentar ficar fora das operações, né, nesses momentos. Então quando tem divergência. O que é a divergência? A divergência é o preço fazendo topos e fundos, subindo, né, fazendo máximas, e na verdade eu estou aqui ou com a minha média lateral aqui, ou simplesmente o histograma está caindo, né? Então, ou vice-versa. Se o preço está fazendo mínimas e eu tenho aqui, na verdade, o preço subindo. Então, dentro do histograma. Então, eu encaro isso como uma divergência e não vou operar esse momento. Vou Klaus, esperar uma situação melhor. Oi, vamos lá. Vocês perguntaram se tem para... Klaus, Oi, pode falar. tem duas perguntas para você. É? Se funciona no TRID, se você tem esses indicadores para o TRID, e se você compra logo que aparece a cor azul. Não, eu vi aqui, eu ia responder agora. Não tem para TRID, tá? Eu já no início eu fiz muita regra de coloração para o TRID, mas eu não faço mais. Não tem para TRID. Mas é uma coisa que vocês dentro, assim, é porque tem muito tempo que eu não mexo na plataforma deles. Mas eu acredito que com que exista lá, vocês também consigam operar esse tipo de, de conceito de estratégia. Tá? Mas eu vou dar uma olhada depois. Eu tenho uma plataforma aqui, eu vou abrir e vou ver se der para converter para o TRID, eu faço. Aí eu aviso todo mundo, mas de início não tem não. E com relação ao box azul, eu procuro, sim, desde que eu entenda que ele é válido, né? Por exemplo, esse aqui para mim já não é mais válido. Por que ele não é válido para mim? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Por que para mim esse box azul aqui não é válido? Exatamente porque o preço vem aqui, ele cai, tá? Aí ele sobe aqui na resistência. Ele volta para o suporte. Então, voltou aqui para o suporte. Se esse box azul tivesse aparecido mais embaixo aqui, eu entraria nele. Mas como ele apareceu mais em cima, praticamente no meio do range, aqui, ó, eu já acho que se eu entrar comprado aqui, eu não vou ficar bem comprado. Por quê? Porque eu tenho meu limite aqui, ó. Aqui é meu range operacional, né? Esse topo aqui. Então, de qualquer forma, o que eu esperaria o preço fazer? Eu esperaria o preço vir aqui, fazer aqui a região, aí se desse um box azul aqui, aí sim. Mas ali onde ele apareceu, eu não compraria não. Tá? Aqui, por exemplo, esse aqui, eu acho que já fica muito arriscado.
Fica muito arriscado, a não ser que eu queira pagar o risco, né? Daqui a aqui, dá para fazer quantos pontos? Eu estou no gráfico de 6 Rs, cada box são 2,5 pontos. Então daqui a aqui eu tenho 5 pontos. Beleza, é claro que tudo isso a gente vai analisar também o renko que a gente está usando. Então se eu sei que o preço pode segurar aqui, vale a pena para mim? Pô, 5 pontos são 5 pontos, de repente vale. Mas o que eu vou fazer? Eu vou botar meu stop na mínima dele aqui, ó. Eu não vou querer pagar muito stop não. Tá? Então, cada situação é única, porque eu tenho que avaliar como que está acontecendo ali na hora. Né? Como que está acontecendo o movimento do preço ali na hora. Deixa eu abrir aqui de novo aqui. Então, no 5R, a gente vai... Deixa eu só carregar a cor aqui, porque o Profit está lento. No 5R vocês vão ver que o movimento às vezes já acontece um pouco antes. Mesma coisa no 4. Beleza, aqui. No 5R foi a mesma coisa. O preço subiu, veio aqui embaixo, confirmou essa região para mim. Então, se o sinal aparecer até um box, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Sinal bom para mim é quando ele aparece logo no box seguinte da reversão. Esse aqui foi a reversão, né? E não aceitou trabalhar aqui embaixo. Então, quando ele aparece até esse box aqui, para mim eu acho legal. Então eu já penso, se agora eu vou avaliar se eu tenho espaço daqui para cima. Se eu tiver, aí eu vou traçar aqui, ó. Eu tenho que aqui eu tenho 6 pontos. Então beleza, aí eu entro na operação. Aí eu entro. Agora não é tudo. Esse aqui, ó. Eu vou entrar aqui? Não. Para eu entrar aqui, o preço teria que fazer o quê? Fazer o que eu falei que eu queria. O preço vem subindo, veio aqui em cima, caiu. Então, já que ele resolveu trabalhar aqui embaixo, eu quero que ele me sinalize alguma coisa que ele realmente quer trabalhar ali. Então, que ele bata aqui, segure e me dê um box de reversão aqui. Ó. Se ele me dá um box de reversão aqui, para compra, aqui em cima, aí sim, eu vou buscar o alvo aqui e depois aqui em cima. Mas do contrário, eu não vou fazer. Né? Eu não vou fazer esse tipo de operação. Eu tenho aqui, vamos lá, só para vocês entenderem um pouco. Ó. Tem o preço caindo. O preço caiu, bateu aqui e veio aqui. Começou a subir, subir, subir. Aqui ele deu um sinal azul. Sinal azul. Vale a pena eu entrar nessa operação aqui? O que eu posso fazer? Eu vou esperar uma confirmação de um box acima. Confirmou um box acima aqui, ó. Meu alvo é aqui. Então vou pegar aí meus pontos aí dentro do operacional. 2, 4, 6, 8, 10 pontos aqui. Então essa é a maneira de operar. Se você for criar regras, você não tem que ficar chateado porque de repente você viu, não entrou numa operação e o preço andou 1000 pontos no índice, foi embora e você não foi junto. Não, você está fazendo o que você se propôs a fazer. Né? Bateu no fundo, refugou aqui o fundo, compra aqui. Tem espaço para cima? Se tem, eu vou embora. Porque eu vou olhar muito mais os pontos. Eu vou olhar muito mais os pontos como pontos de saída, assim, saída não, mas pontos de partida para minha operação, tá?
não tanto como pontos de chegada. Pontos de chegada, eu vou olhar o que? Os ranges. Né? Vou olhar os ranges. Compro aqui. Qual é o meu primeiro ponto de chegada? É aqui. Ó. Esse nível de preço aqui. Meu segundo ponto de chegada é algo por aqui. Ó. É algo por ali. Nem sempre o preço vai direto. Poderia aqui ter ido direto, mas não foi. Beleza. Aí você pode sair da operação quando der a reversão, pode aguentar aí, trazer seu stop para cima já no ponto zero aqui, ó, no break-even. Ele vai fazer o pullback e vai lá. O preço, ainda que ele não pegue seu alvo na primeira vez, ele sempre vai fazer um pullback para depois ir lá. E quanto menor o renko que você usar, mais vezes isso aqui vai acontecer. Mais vezes. Eu já falei em algumas aulas que se a gente está trabalhando com preço aqui embaixo, sempre na mínima, a tendência dele é buscar sempre o ponto central. Se a gente tem um preço trabalhando na máxima, é claro, desde que não tenha um viés, não tenha um dia atípico como ocorreu hoje e tudo mais, mas a gente tem um preço trabalhando normalmente, ele está aqui embaixo, ele sempre vai buscar o ponto central. Se ele está trabalhando na máxima, ele sempre vai ter de vir a buscar o ponto central. Imagine como ponto central, como uma POC, né? Uma área de valor. É uma área que fica, uma região que fica confortável para todo mundo. Então o preço sempre vai tentar vir aqui nessas regiões. Ainda que não venha uma vez, ele vem testando. Se ele não quiser trabalhar acima, ele vai buscar a região de baixo. Aí vai tentar buscar de cima de novo. Aí se realmente não quiser vir buscar de cima, não quiser trabalhar mais aqui em cima, ele vai trabalhar dentro desse range dele aí. Tá? Mas é isso, dá em... Vou botar aqui. Dá em candle, dá em... É uma estratégia que funciona para basicamente tudo. Basicamente tudo. O preço começa, início do dia trabalhando. Você vai vender aonde? Você vai vender cá em cima. Bateu aqui em cima, você vende. Busca aqui embaixo. Você vai comprar aonde? Aqui embaixo. Então, a maneira que eu achei mais tranquila, mais fácil, mais segura de se operar foi com regiões. Né? Foi regiões. Então, eu encaro o mercado como tendo 3 regiões. Região... Peraí. Região de vendedor. Vou botar até aqui porque... Região de comprador. E uma região neutra. E aqui no meio é um campo de batalha. Então eu sempre vou evitar de fazer operações aqui no meio. Sempre. Vou tentar ao máximo não fazer operações aqui no meio, exatamente para eu não ser estopado. O Profit tem um indicador também lá de VAL, VH, que são regiões de valores, que é exatamente isso aqui. Ele define exatamente isso. Né? VAL é uma região de valor baixa, H alta e tem o ponto central. Exatamente isso que eu procuro fazer de uma outra forma, utilizando as máximas e mínimas do dia ali, não levando tanto em consideração que a VAL leva, o indicador do Profit leva em consideração o número de negócios realizados, né? Onde teve mais negócios realizados e tudo mais. Então, eu procuro, na verdade, fazer isso utilizando o range que o próprio preço determinou para trabalhar, que é entre a máxima e a mínima dele ali, os Fibonacci. Às vezes, eu particularmente nem uso todas as linhas, não.
eu sempre procuro filtrar elas. Eu deixo, deixa eu ver aqui qual que eu deixo. Deixa eu ver se é essa aqui que tá. Eu tiro a 1, deixo a 2, tiro a 3. Eu procuro fazer exatamente assim, ó. Deixar essas aqui, ó. Exatamente do jeito que está aqui. Né? Duas só de Fibonacci e a máxima e a mínima. A máxima e a mínima para mim nem importa não. Ela é importante aqui exatamente para poder o indicador traçar os pontos. Mas também não é importante para mim eu utilizar ela não. Então, o meu gráfico fica assim. Meu gráfico fica exatamente assim. É claro que no Kendo não fica, às vezes, tão fácil identificar, entender, mas ele fica exatamente assim. Se o preço está trabalhando, buscando trabalhar aqui fora, eu vou procurar o melhor ponto para eu vender. Se eu vejo que ele está trabalhando, está rompendo fundo, e eu vou buscar o melhor ponto para eu comprar, para eu vender, ou se está rompendo a máxima para eu comprar. Tem alguns indicadores que eu sempre falo para quem quiser usar para estar ajudando, mas basicamente é isso, gente. Não tem. Minha maneira de operar é bem simples, não tem muita. Eu até tenho outros indicadores que eu desenvolvo, tenho outras coisas para uma leitura, tentar trazer um pouco de fluxo para o gráfico, né? Eu sempre procuro também ver, mas para eu não ter muita janela aberta dentro do meu gráfico, botar alguma coisa de fluxo, mas basicamente é isso aqui, ó. É isso aqui que eu vou operar. Ora, se o preço está fazendo topos e fundos descendentes, está rompendo mínima, eu vou procurar vender toda vez que ele bater aqui, ó, nessa região. Então, por isso que não me interessa muito o fundo aqui, eu ter a mínima do dia ou a máxima. Né? Então, eu vou observar. O preço veio aqui, deu um sinal aqui, beleza, eu automaticamente eu já sei que aqui é a mínima do dia. Então eu só vou olhar se eu tenho um range operacional. Se eu tiver, eu compro. Se eu não tiver, eu vou esperar ele fazer um pullback, exatamente isso aqui que ele fez. Aí vou comprar aqui, buscando a linha central. E tentar deixar o preço andar, tentar comprar o melhor possível para ficar confortável do preço fazer os topos e fundos ali e não me tirar da operação. Alguma pergunta com relação à maneira de operar, os indicadores? Na verdade, assim, existem duas teorias com relação aos conceitos de liquidez, de mercado, essas coisas. Aqui eu vejo, pelo menos no índice, tá? Eu vejo que o corporativo busca muita liquidez do varejo no índice, busca muito estopar o varejo no índice, né? Existe um trader americano que na verdade ele diz que corporativo, institucional, pouco está ligando para o varejo. Ele quer brigar com outro corporativo, né? Com outro institucional. Ele quer o dinheiro de outro institucional. Mas talvez isso seja uma realidade para lá, não aqui. Mas aqui o que eu vejo realmente, pelo menos dentro do índice, quem opera índice, é que, na verdade, busca sim a liquidez do varejo para montar e desmontar posições. Né? E isso a gente observa lá no Times in Trade, monitorando corretora de varejo. Você vai ver de repente o preço ainda no. Klaus,
Pode falar. Oi, tá me ouvindo? Estou vendo sim. Quem fala é Elisa. Deixa eu tirar a dúvida com você. Acho que a Mia até já confirmou ali que está todo mundo um pouco com dúvida se a gente pode utilizar no índice, essa pergunta 1. A pergunta 2, eu vi que você aí em cima está utilizando o dólar cheio. Pode ser utilizado também no mini, tanto o mini dólar quanto o mini índice? E a terceira pergunta, só funciona no Profit ou funciona em outras plataformas também? Obrigada. Tá, vamos lá. Funciona tanto cheio dólar quanto índice, tá? Porque na verdade é uma estratégia que é baseada em preço, né? Então não precisa ser ajustada para dólar ou para índice. Ela faz leitura de preço, né? Desvio padrão de preço e tudo mais. Outra coisa, eu uso o dólar cheio porque que acontece? Na verdade existe um spread entre o dólar cheio e o dólar mini, entre o ativo cheio e o mini, né? Então, o que acontece é o seguinte, essa diferença de cotação, eles precisam fazer, o corporativo, enfim, eles precisam fazer uma arbitragem no preço. Por isso que eles andam, na verdade, fala assim, eles andam juntos. Não é que eles andam juntos. É porque durante as negociações eles sempre estão fazendo arbitragem. E o que é isso? Às vezes, para igualar os valores, ele vende num, compra no outro para poder ir igualando as cotações do cheio do mini. Então eu prefiro operar o cheio fazendo cross order no mini, porque exatamente porque o cheio me dá um gráfico mais limpo do que o mini. É muito comum no mini, muitas vezes eu ver topos de fundos ou regiões de congestão que no cheio não aconteceram, tá? Então é por isso. Mas pode usar no cheio, no mini, no gráfico que você desejar. Estou botando aqui no índice. É claro que você no índice, quanto menor também o gráfico de renco, menor o gráfico de renco, mais sujeito à volatilidade você está, mas funciona. Eu vou buscar as operações, que tipo de operações? Eu vou buscar aquelas operações que o sinal me aparece justamente nos pontos que eu entendo como importante para a venda. Se ela me aparecer aqui embaixo, direto aqui embaixo, eu já não vou fazer. Eu vou pegar aqui, apareceu aqui, eu vou tentar vir vendido. Você compraria aqui embaixo? Depende muito. Como que o preço está se comportando? Ele já veio aqui embaixo alguma vez? Não veio aqui embaixo. Então, eu encaro isso aqui como um outro suporte. Ó. Eu vou avaliando durante o dia. Então, isso aqui é um suporte. Então, beleza. Subiu, testou. Aí aqui eu entro buscando um alvo acima. Mas funciona nos dois, porque é baseado em preço e desvio padrão de preço. Nada viés de mercado. Nada mais do que isso. E só tem para o Profit. Não tem outras plataformas. Só o Profit. Tá? Não... Mas assim, se você entender o conceito de mercado, porque que acontece? Eu particularmente sei que, na verdade, uma regra de coloração ela não pode ser o alvo final de todo mundo. Né? O objetivo final de vocês tem que ser entender o mercado e operar o mercado, se possível, sem nada. Né? Mas eu reconheço também que para quem começa, muitas vezes no início você precisa de um apoio. E a regra de coloração é esse apoio. Mas se você, por isso que eu tenho, né, o curso que eu faço, as estratégias e tal que ensina isso aqui,
E na mentoria eu procuro ensinar o operacional sem nada, né? Trabalhar simplesmente operando o gráfico, identificando os pontos de interesse, os ranges e os melhores momentos para comprar e para vender. Questão de posicionar stop, mas um gráfico sem nada, sem cor, sem nada. Então, aí aqui pode estar a cor que quiser, enfim, não vai alterar muita coisa. Junto com essa regra aqui, eu sempre mando junto. Para quem adquire, eu mando junto uma outra aqui, ó. Essa aqui. É uma média que ela leva em consideração a volatilidade do ativo, leva em consideração o volume. Então ela é muito reta, né, ela não é igual a uma média normal. Então você pode usar até como para identificar os melhores momentos de comprar e vender. Pô, deu um sinal de venda. Deu um sinal de venda. O preço fechou abaixo da média, você já pode ficar mais confortável para vender. Enfim, mas eu perdi essa venda aqui, fez um pullback aqui, eu consigo vender aqui? Segue. Bateu na média, voltou, deu outro sinal, você vai passar um calor dependendo ali, mas eu não gosto desse tipo de operação no meio. Eu procuro não fazer. Igual aqui, subiu, não renovou fundo aqui, deu sinal, compra. Aí ele vai fazendo os topos e fundos até ir embora. E aí vai. Só essas vendinhas aqui no índice hoje, aqui, 660 pontos. Pegar buscando o alvo final, que é aqui, ó, 1550 pontos. De um suporte, de uma resistência a um suporte. Então funciona. Eu sempre falo assim, cara, eu acho que quem quer se especializar, quem quer realmente extrair o máximo do mercado, tudo isso, eu acho que é preferível operar um ativo só. E os ativos têm comportamentos diferentes. Agora, se você tem facilidade de entender os comportamentos dos ativos, opera ele. E qual a diferença de você operar dólar? Eu opero os dois. No dólar eu opero de manhã, faço lá 500, R$ 1.000, R$ 2.000 no dólar. Aí depois eu paro, bati minha meta no dólar e vou fazer no índice outra meta. Por que você não dobra sua meta do dólar ou do índice? Enfim, é de cada um. Mas eu particularmente acho, então, eu optei por operar dólar e fazer tudo nele. Apesar que o índice esses dias está uma mãe, né? Mas é basicamente isso. Funciona nos dois. Identificar momentos de congestão. O preço tá ruim. Não tem jeito. O único jeito de você se livrar desses movimentos aqui, ó, para não ser estopado, primeiro é não fazer a operação aqui no meio. É buscar sempre as extremidades, né? Beira de barrão. Fazer as operações nas extremidades. E segundo é filtrando, tirando a volatilidade do gráfico. É o único jeito de vocês conseguirem operar. Fez um topo aqui, vou vender? Não, por que eu não vou vender aqui? Exatamente porque eu sei que o preço está subindo. Ele pode muito bem vir aqui e fazer isso aqui. Ó. Então se eu vendo aqui e estou esperando o movimento que vem até aqui embaixo, eu provavelmente vou ser estopado. Então o que eu vou esperar o preço? Ele vai vir. Eu preciso que ele confirme que ele não quer renovar. Já não renovou topo. Segurou aqui. Segurou uma vez, duas vezes. Aí entra aquele padrãozinho de M, né? De M no gráfico de Renko. Teste duplo de topo. Ou teste duplo de fundo. Que é o W.
Aí você já fica mais tranquilo para você entrar na operação e buscar o seu alvo. Né? Porque se tem dois padrões que funcionam bem no gráfico de Renko, tá? É o M, é o teste de topo, mas ele nem sempre se apresenta bonitinho assim. Às vezes ele fica meio tortinho, né? E o W também, que é o teste de fundo. Mas às vezes também ele não fica bonitinho como a gente quer, como a gente vê. Então são dois padrões que funcionam. Aconteceu isso aqui num topo, isso aqui num fundo, provavelmente você vai ter uma reversão de movimento aí. Então é uma outra maneira de estar operando. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Mas assim, é um operacional que de tão simples não tem nem muita coisa o que falar. Né? Eu procuro basicamente identificar os pontos importantes dentro do gráfico e operar esses pontos, essas regiões. Então vou operar a região. Mas para mim o grande segredo está em entender o movimento do preço, entender o movimento do ativo e saber posicionar o seu stop e o seu gain, né? Saber posicionar o seu stop e o seu gain. Saber identificar até onde o preço pode ir, até onde o preço pode tá realmente indo, né? Para a gente estar operando. E de preferência sempre trabalhar dentro do viés do mercado. Se o viés é de baixa, procurar a venda. Se o viés é de alta, procurar compras. Ainda que em operações contra a tendência possam dar movimentos legais. Eu vou operar nos dois sentidos, basicamente quando o preço não tem uma tendência declarada. Né? Ele ainda está dentro daquele range ali dele, fazendo topos e fundos, mas não renova topo nem renova fundo. Não tem um viés definido ainda. Então, aí sim, tudo bem, eu vou operar dentro dos dois sentidos. Mas depois que ele pega um viés, eu não vejo muito o porquê de tá operando nos dois, não. Tá? Igual aqui, ó. O preço está trabalhando dentro do range. Até aqui, nesse momento, pelo menos para mim, não tinha tendência nem de alta nem de baixa. Apesar do preço ter abrido com gap. Então eu posso falar assim, não, eu vou aproveitar e vou fazer as operações de compra. Toda vez que chegar aqui embaixo eu vou comprar. Não vou buscar comprar aqui, não vou buscar comprar aqui, não vou buscar comprar aqui nem aqui. Meu ponto de compra, minha região de compra é essa aqui. Ó. Então apareceu o sinal aqui, beleza. Aí, dentro do meu gerenciamento, eu vou ver se eu consigo segurar meu trade até o topo ou não. Ah, o preço subiu, bateu uma vez, caiu, veio. Ah, tá segurando, tá mostrando que não vai romper para cima. Aí se aparecer um sinal de venda aqui, provavelmente ele vai vir aqui para baixo. Quando acontecer acumulações debaixo de um suporte, provavelmente o preço tende a ir para baixo. Se acontecer acumulações acima, provavelmente ele vai tender a ir para cima. Então são coisas que a gente tem que ir observando dentro do gráfico e que vai dar certo. E a grande vantagem dessa estratégia é que as linhas se autoajustam. Então, independente do movimento que o preço fizer, eu sempre vou ter os meus pontos ajustados dentro do mercado. Sempre vou ter os pontos ali ajustados. Então tem eles aí. Ó. Aqui era fundo, aqui era fundo, aqui não chegou no fundo, aqui ó, fundo. Então o range aumentou, inclui as outras duas linhas para vocês operarem. Aí sim, tudo bem. Bateu aqui, eu vou operar. Bateu aqui, eu vou operar.
Mas fora isso, eu não vou fazer. Eu vou aguardar o preço me mostrar o sentido, né? É a mesma história. Se você opera candlestick, você tem que ter alguns padrões de candle que você opera. Não dá, não dá para operar todos os padrões de candle ou figuras gráficas. Eu acho que a gente, quem opera candle, tem que escolher dois, no máximo três padrões, né, de candles e operar esses padrões. Quando aparecer numa região importante, você compra. Quando aparecer numa outra região, você vende, enfim, e assim vai. Eu vejo alguns conceitos, eu até estou estudando algumas coisas, uns conceitos mais profundos de mercado, de identificar o objetivo das operações, dos players e tudo mais, mas eu basicamente não consigo falar. Tape reading é melhor do que o gráfico, porque tape reading você antecipa as operações, você consegue ver como um player tá fazendo a sua montagem de posição. Cara, para mim basicamente é assim. O que me interessa saber se o player está abrindo uma posição para, na verdade, tá vendendo para, na verdade, para realizar uma operação ou para iniciar uma outra operação. O que me importa para mim é a direção que o preço está indo. E é o que eu procuro fazer dentro dessa estratégia, ver a direção do preço e operar ela. Simplesmente isso, tá? Aí vocês, assim, eu não sei se todo mundo faz parte lá do grupo, mas eu vou deixar o link aqui depois também. Ou pede para mim lá adicionar, não tem problema não. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da estratégia, das regras de coloração, enfim, pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer aí de explicar, de tirar as dúvidas de vocês com relação a isso. Mas é simples, é fácil de entender. A Mia eu acho que assim, pode falar bem, porque eu acredito que ela já tinha um operacional antes e ela, de uma certa maneira, está adaptando isso ao operacional dela, né? E ela está conseguindo aí os resultados. Então, eu acredito que cada uma de vocês fazendo isso, com qualquer operacional que seja, novo, vocês vão testar, enfim, vão ver e vai adequar dentro da forma de operar de vocês, né? Então é basicamente isso. Eu sempre estou atualizando algumas coisas, regras, quando eu acho que pode melhorar, enfim. Mas particularmente agora, do jeito que está, eu acho que não tem nem muito o que mexer não, porque se começa a mexer muito, você começa a tirar os sinais bons, botar outros sinais que não são tão bons. Então, mas é isso, gente. Não tem muito o que falar porque a estratégia é bem simples, é fácil. O que eu vejo de mercado, o que eu procurei criar foi dentro dessa concepção que eu tenho de mercado e, na verdade, o meu papel dentro do mercado é gerar uma liquidez. O objetivo no qual eu estou no mercado para o corporativo, né? Assim, eu varejo, né? Varejo corporativo. A função do varejo não é ganhar dinheiro e sim trazer liquidez para eles. Então eu procuro me proteger disso, conhecendo algumas formas que eles podem estar buscando essa liquidez, né? Através de armadilhas, enfim, e tudo mais. E uma maneira da gente se livrar dessas armadilhas é sempre buscando operar dentro do viés e ter uma visão macro do mercado. Porque com uma visão mais intraday, no sentido de gráficos menores, a chance de vocês serem estopados, de caírem nessas armadilhas do mercado, são bem maiores.
Mas basicamente é isso. Suporte e resistência funciona, mas tem que saber qual suporte, qual resistência comprar. E era a grande dificuldade de todo mundo que fazia, porque eu traçava as linhas, aí depois todo mundo pedia, posta o seu gráfico para eu ver os pontos que você marcou. Porque cada um entende um ponto como importante. E com esse indicador ele acabou resolvendo tudo e ele mesmo se autoajusta, então ficou mais fácil para todo mundo entender aí como operar dentro do mercado. Tá bom? Miss, se quiser falar alguma coisa Klaus, também. Oi. pela aula, né? As meninas estão comentando que gostaram e tal. E eu queria só que você falasse um pouquinho como que você disponibiliza os seus indicadores que você criou e deixar de preferência uma tela com o seu contato para as meninas que vão olhar essa gravação posteriormente, para elas poderem entrar em contato com você direto. Eu vou colocar lá no grupo, mas sempre é bom ficar bem visual. Tá, vamos lá. Gente, eu não vendo indicador, tá? O indicador e as regras e tudo isso eu criei e vai junto com quem, enfim, decide fazer o curso, ou fazer uma mentoria, ou fazer qualquer, seja o curso como a Mi está fazendo, que a gente tem as aulas ao vivo, ou seja a aula gravada. Então eu forneço junto, mas eu não vendo separado em indicador porque eu acho importante mostrar o conceito que eu tenho de mercado, por que eu criei eles, como que eles funcionam, como que tem que ser a leitura, porque senão fica muito assim, a gente pega, era o que acontecia comigo, pega aquele monte de indicador, põe na tela, no final acha que não funciona, né? E a gente vê que funciona assim. Eu vou botar aqui na tela, vou botar o Telegram, o grupo lá no Telegram, se for pegar direto para me adicionar é pelo telefone, né? Então é 24 DDD 9926 é isso, telefone. Peraí. 926 3790. Esse é o telefone que está cadastrado no Telegram. Mas se quiser entrar no grupo do Telegram, é isso aqui. Tá, vou deixar aí. Ah, tem um canal no YouTube, mas eu andei tirando uns vídeos de lá, tá? Vou dar uma mexida lá no canal, vou separar ainda por playlist, tudo direitinho. Tem muita coisa antiga que eu não opero hoje, muita gente sempre está me perguntando daqueles indicadores mais antigos e eu nem tenho mais, então eu estou dando uma ajustada nele lá, mas tem um grupo do Telegram. Eu procuro sempre abrir uma live durante o dia, durante o pregão, para estar, enfim, operando com quem faz o curso, com quem faz a mentoria. Essa semana eu não fiz, mas eu sempre procuro estar fazendo e junto, tirando as dúvidas, né? Eu acho que assim que a grande diferença minha de outros que eu já fiz, de tantos outros cursos e mentorias que eu já fiz, é o acesso. Eu procuro sempre estar muito acessível a todo mundo para tirar dúvidas, para ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo direto ou a Mi também faz esse contato aí entre a gente, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, pelo interesse de estar querendo conhecer um pouquinho a maneira de eu operar.
Eu não sou uma coisa que vocês vão ver, assim, às vezes eu posto alguns resultados lá, mas sempre resultados com relação a não valores, porque eu acho que isso não ajuda ninguém. Eu sou contra esse negócio de mostrar valor, mas os resultados práticos, né? Tantas operações, tantas foram assertivas. Quando eu erro também eu ponho lá, então no grupo. Então acho que porque o trader que fala que não erra não pode estar certo, porque a gente sempre erra, né? Sempre vai errar uma vez ou outra. Afinal a gente é ser humano e é falho, mas o importante é sempre terminar o dia no positivo e para buscar consistência ter consciência aí do que fazer para buscar a consistência, né? Não é só ter um bom operacional, mas precisa todo um conjunto, precisa ter um bom gerenciamento de risco e um bom mindset também. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Qualquer coisa eu estou à disposição e a gente vai se falando aí. Tá bom? Obrigado, Mi, pelo convite. Espero que eu tenha ajudado Obrigada a vocês você, aí a entender um Klaus. As pouquinho. meninas, algumas tiveram que sair antes, mas todas deixaram muito obrigada para você e gostaram muito da aula. Não, Obrigada a você. tranquilo. Eu vou botar lá no YouTube e te mando o link, tá? Tá joia. Aí eu vou deixar no privado lá só para vocês com o link poder ver, tá bom? Tá joia. Obrigada. Obrigado, uma boa noite a todos. E bons trades amanhã.